Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto de uma história que está registrada na Bíblia de duas mulheres, uma que no começo da história vai sair de cena e outra que vai participar da cena. Eu quero falar de Radassa. Quem é Radassa? Quem foi Radassa? Esse era o nome judaico dela. Mas ela, quando foi para a peça, e lá junto com os peças, ela passou a ser como chamada de Esther. E é interessante ver que essa história que está registrada lá no próprio livro que leva o nome de Esther, vai contar a história de um rei, vai contar a história de uma rainha Vasti, que foi deselegante com o rei tirou ela do reinado e foi convocado uma série de... É o primeiro registro que tem na Bíblia de concurso de beleza. Enquanto aqui a gente vê, né, a Miss Pernambuco, Miss Brasil, lá nessa história narra que teve um concurso de beleza para que se tirasse a mulher virgem, mais virgem, bonita e bela para casar com o rei, depois que a rainha tenha feito. Só que eu não quero ler a história toda, eu quero me basear só num texto, no capítulo 4 dessa história de Esther, que ela tem 10 capítulos, mas no capítulo 4 vai chegar um momento dessa história que eu quero chamar a minha e a tua atenção para o tema dessa noite. A oração em meio aos perigos. Será que em meio aos perigos nós acreditamos no poder da oração? Lembra que quinta-feira passada nós estávamos iniciando essa série de estudos sobre oração e nós vimos que o poder da oração é conhecido por poucos. Poucos percebem o poder da oração. E a gente viu um vídeo, quinta-feira passada, que até a ciência está se rendendo ao poder da oração. Um neurologista, um cirurgião neurologista, afirmando o poder da oração. Mas a Bíblia já nos afirma sobre esse poder da oração. Então, não saia daqui sem ter a certeza ou exercício de que você, em meio aos perigos, pode e deve se apropriar da oração. Eu gostaria de convidar você. Nós passamos um período aqui na igreja dando algumas orientações aqui na igreja, que eu intitulo como dinâmica, certo? Amanhã vai fazer 8 dias que eu acompanhei a juventude da nossa igreja para uma vigília. Veja como Deus é providência. Nós iniciamos um estudo sobre o poder da oração. Na sexta-feira já estávamos numa vigília, lá na igreja de Fundão, Igreja Nova Jerusalém de Fundão. E alguns jovens daqui, eu fui com os jovens, e estava certo que eu ia dar um estudo antes de meia-noite. Então eu ia dar o estudo e de meia-noite eu ia voltar, porque no outro dia de manhã eu tinha aula. Mas me passaram uma palavra para dar o estudo de 2h30 da manhã. Você acha que eu ia vir de Fundão para casa 2h30, 3 horas da manhã? Não, Deus disse assim, fica na vigília. Eu fiquei a vigília toda, graças a Deus, foi bênção. E lá, os jovens e alguns adultos que estavam presentes, de 2h30, imagina como estava já, hein? A turma já estava... Aí eu disse, olha, todas as vezes que sair no projetor o texto bíblico, vocês ficam de pé. Aí foi uma dinâmica, tinha mais de 7, 8 textos. Toda vez que não chegava o texto, aí um dizia o outro, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Então eu gostaria também de criar essa dinâmica aqui. Todas as vezes que você escutar de um dirigente ou de alguém, vamos meditar na palavra de Deus. Aí vamos criar o hábito de ficar em pé. Por que em pé? Em reverência à palavra de Deus. Então, vamos ler juntos a palavra de Deus no livro de no livro de Esther, porque a minha página virou aqui, bem pertinho. No livro de Esther, no capítulo 4. Eu quero ler essa história para que você entenda em que momento Esther foi acionada para exercitar sua oração em meio ao perigo.
E aquele que estiver atento, pode ser que eu faça uma pergunta e você seja... Capítulo 4 de Esté diz assim: quando Mardoqueu... Já acharam? Neemias, Esté, depois Jó, vamos lá. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo pranto. Então chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e sua lei chegou, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e lhe disseram ciência disso. Pelo que a rainha, muito comovida, mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esté mandou chamar Atá, um dos seus eunucos do rei, que este havia designado para assisti-la, e ordenou-lhe que ele chamasse Mardoqueu para saber as razões pelas quais ele agia assim. Saiu Atá para se encontrar com Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. E Mardoqueu fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramá dissera que daria para os tesouros do rei pelo extermínio dos judeus. Também lhe deu a cópia da escrita que se publicava em Suzã para o destruir, para que ele a mostrasse a Esté e a tornasse informada, a fim de que fosse ter com o rei, para lhe pedir misericórdia e intercedesse a ele pelo seu povo. Atá retirou-se a Esté, relatou-lhe as palavras de Mardoqueu. Então este mandou Atá dizer a Mardoqueu. Então Esté mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para todo homem ou mulher que entrar no pátio interior para ir ter com o rei sem ser chamado, a morte, salvo se o rei estender para esta pessoa o cedro de ouro, para que viva. E nestes 30 dias não sou chamada para comparecer diante do rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu disse assim, mandou dizer a Esté: não imagines que, por estarem na casa do rei apenas tu entre os judeus escaparás. Porque se de todo te calares desse tempo, socorro e livramento de toda parte virão para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à realeza? Então, chega aí o momento ápice da nossa leitura. Então disse Esté que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois disso irei ter com o rei, ainda que isso não seja permitido pela lei. Se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Oremos. Pai bendito e misericordioso, Senhor, diante da tua palavra, nós queremos nesse momento sentir o teu poder, sentir a manifestação
do Teu Santo Espírito em favor de nós. Para que nós, Senhor, possamos estar de corações abertos, de ouvidos bem atentos para o Teu falar para conosco. Me coloco na posição de Teu embaixador, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Uma leitura um pouco extensa, nós lemos todo o capítulo 4, que são 17 versículos, mas se nós ficássemos só com essa leitura, ficaria difícil de alguns dos irmãos ou amigos entender um pouco da história em que começa o Mardoqueu vestido de saco, indo para as portas do palácio, chorando, em pranto, porque minutos antes o rei permitiu que Amã, ele persuadiu o rei, disse ao rei que tinha um povo misturado com os persas que não cultuava, não seguia as leis do rei. E o rei disse: esse povo é um povo numeroso, é um povo que não está seguindo nenhuma orientação do rei. Então, rei, permite que eu vá e destrua todo este povo e te coloque uma quantidade enorme de prata sobre os teus tesouros. E o rei, sem saber quem era este povo, sem saber qual era a procedência, se era verdade, se não era verdade, o rei fez um decreto. Decreto esse, meus irmãos, que dizia que durante um período, todos daquele povo seriam exterminados. E que povo era este? Era o povo de Deus, os judeus. E é interessante perceber que o decreto, pode interferir no celular, que não sei se ele vai, mas como é o nome dele? Nicolas. Não. Se acalma. Ele vai se acalmar. Não se preocupe não, meus irmãos. A mãe está tomando conta, vamos lá. O texto diz que o decreto que o rei tinha selado com seu anel não poderia ser mais revogado, não poderia voltar mais atrás. Se vocês lerem o capítulo 3, que fala bem sobre esse decreto, da forma que foi, como foi tramado, foi uma coisa muito arquitetada, planejada, principalmente para destruir os judeus, o povo de Deus. E hoje eu vejo de uma forma muito forte, não no Brasil, mas em outros países, a Nigéria, que estão matando pastores, missionários, igrejas estão sendo destruídas por questões ideológicas, religiosas, políticas e etc. Mas a Bíblia relata nessa história um fato que eu e você não podemos deixar passar despercebido, que a rainha Esther, sem entender porque o seu primo, que foi que cuidou dela e praticamente era como se fosse um pai para ela, que tinha colocado ela para participar do concurso de beleza, que ela foi em plano de Deus, e até então o rei não sabia que ela era judia, o rei não sabia que eram os judeus, o povo. O rei simplesmente selou. E quando ele selou esse decreto, foi muito notório. Nós estamos orando por você, viu, Jéssica? Não se preocupe, porque ele vai se acostumar. Traga ele para a EBD. Nicolas, vem para a EBD domingo, tá? E aqui na EBD ele vai treinando, mas Deus seja louvado, porque você escolheu o melhor local, Jéssica, nessa noite para estar, tá? Nós estaremos orando por você. Meus irmãos, é fundamental perceber que quando Mardoqueu, que anteriormente não se curvava a Amã, eu vou dizer para vocês, para que vocês tenham pelo menos ciência de que ele tomou uma posição, ele alcançou um nível alto, no verso 7 e 8 do capítulo 2. Deixa eu ver se é esse mesmo que fala. Então Satanás, opa, toda vez eu penso esse livro de Jó, esse estou indo para Jó assim naturalmente, está virando a página aqui.
No capítulo 2, quando Ramá começa a ter um destaque. Não, no capítulo 3 em diante, do verso 7 e 8 do capítulo 3, diz assim: no primeiro mês, o mês de Nissan, do 12º ano do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Ramá, e de dia em dia, e mês em mês, até o 12º mês, o mês de Adar. Ramá disse ao rei Assuero, a um povo, e ele recebeu um título. Ele tinha recebido um título que o colocava numa situação de destaque. Deixa eu ver se foi o versículo 6. Porém, ao saber que o povo pertencia a Mardoqueu, considerou pouco por sua mão, não foi. Mas Ramá já estava numa posição de destaque que a maioria do povo se curvava diante dele. Mardoqueu não. Mardoqueu não se curvava, isso irritava ele, ao ponto dele dizer, quem é este? Né? E daí para frente ele começou a arquitetar não só a destruição de Mardoqueu, mas de todo o povo de Mardoqueu. Mas eu quero chamar a tua e a minha atenção no capítulo 4, quando a rainha Esther soube que o seu primo Mardoqueu estava à porta do palácio vestido de saco. Ela sabia que era costume do povo judeu naquela época, que o estado de se vestir-se de saco e em pranto era um momento de quebrantamento, de dor, de tormento. Hoje a gente percebe, por estado físico e emocional, quando uma pessoa não está bem, né? E tem pessoas que têm a habilidade de dizer, vai, fala, que houve? Não, nada não, estou bem. Que nada, eu te conheço. E naquela época não, naquela época era uma coisa muito explícita para todo mundo. Rasgava-se as roupas, colocava o pano de saco e todo mundo sabia que aquela pessoa estava num pranto tremendo. E quando a rainha soube, a rainha pediu para que as suas moças e o seu eunuco fossem até ele para colocar roupas sobre ele. Ela até então não sabia do decreto que o rei tinha selado. É interessante perceber nesse momento, meus irmãos, o que aconteceu a partir daí. Quando ela soube, e o Mardoqueu disse assim para ela, começa a interceder por nós ao rei para que haja misericórdia. Sabe o que é que ela falou? Ela falou da etiqueta real, que não só ela sabia, mas todo o povo sabia, que quem se apresentasse diante do rei sem ser chamado estava passiva de morte. E ela faz questão de dizer a ele, tu bem sabes, e todo o povo sabe, que a etiqueta real diz que se aquele que se apresentar diante do rei sem ser chamado está passivo de morte, exceto que se o rei estender o cetro para aquela pessoa, ele está autorizando a permanência daquela pessoa ou aquela pessoa se aproximar. Então daí começa a surgir algo que eu quero trazer para você e para mim. Eu e você podemos estar em eminência de um mal sobre nós, até um mal chamado morte, que nenhum de nós, por mais que estejamos esperando a vinda de Deus, desejamos passar. Então ela para diante de um momento como esse e ela se abre para ele. Eu não tenho condições de ir até o rei, até porque o texto diz, faz 30 dias que ele não me chama na sua presença, como eu vou me atrever de ir? E Mardoqueu coloca ela de novo no eixo e diz, porventura tu achas que tu vai livrar só a ti, por estarem aí? Deus haverá de providenciar o socorro, e depois dele providenciar o socorro, ninguém da tua terra, da tua parentela, se libertará. Então Mardoqueu diz para ela, se você não for até o rei,
Deus haverá de ser a providência, de mandar o socorro. Sabe o que é que eu creio com isso, com esse texto, com essa passagem? É que Mardoqueu estava, a partir daquele momento, exercitando a fé dele, independente de a sua prima, a rainha, falar ou não para o rei. Meus irmãos, chega um momento do texto que ele diz isso aqui, ó, e eu quero chamar a tua atenção para essa declaração que ele faz aqui. Olha a declaração. Será que, olha, tem uma pergunta aqui. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse à realeza? Quem sabe se não foi um tempo como este, você ter vindo hoje para exercitar a sua fé e sair daqui já crendo que você alcançará aquilo que você deseja? Quem sabe se não foi para este tempo e neste tempo que o Senhor te trouxe hoje? E quando ele diz isso para Esther, ele diz assim: quem sabe se não foi para essa posição que Deus te colocou para que o nosso povo não seja exterminado? Meus irmãos, a partir daí passa a ter alguns efeitos da oração. O primeiro efeito que vejo da oração é o reconhecimento de que Esther teve. Primeiro, ela foi realista em dizer que não teria condições de fazer, porque a etiqueta real, e ela foi treinada, olha, o treinamento que eles tiveram foi de 180 dias, essas mulheres tiveram para chegar até a presença do rei. Então elas tiveram todas a etiqueta, todos os procedimentos, etc., para ser escolhida, e quando ela foi escolhida, Esther sabia que ela não poderia ir. Primeiro, ela estaria infringindo uma etiqueta real, e segundo, ela poderia morrer. Mas quando Mardoqueu começa a colocar ela no eixo, e no eixo da dependência de Deus, ela reconheceu. E ela diz para Mardoqueu que se una a mim. Em quê? Em oração, com que mais? Jejum. Em oração, a oração tem esse papel fundamental, meus irmãos, nos confrontar para a realidade diante de qualquer perigo. E o perigo aqui não era um perigo qualquer, era, primeiro, que se ela encontrasse graça diante de Deus, primeiro ela tinha que estar viva. E depois de estar viva, ela falar em prol do povo. Existia aí duas etapas. Eu não sei qual é a etapa que você está na fase da sua oração. Se primeiro é para livrar você e depois para livrar outro. Por isso que eu vejo como importante você primeiro orar por você. Não é egoísmo não. E essa igreja tem exercitado isso. Nós temos exercitado isso. Não adianta você vir todas as quintas-feiras, semanalmente, para aqui, numa atmosfera espiritual de adoração e oração a Deus, e ao sair daqui você não consegue se conectar, você não consegue fazer uma ligação direta com Deus. Essa conexão que muitas das vezes nós estamos ligados aqui, ela tem que ser desligada aqui, ligada aqui, ó. Então é muito importante nós exercitarmos a oração. E Esther, ela tinha ali duas grandes verdades na sua oração, na sua petição. Primeiro, eu e as minhas moças estaremos orando e jejuando durante quanto? 3 dias. E o texto é enfático em dizer 3 dias e 3 noites, para caracterizar 24 horas e 24 horas, sem beber nada. Eu acho esse momento um momento de uma entrega completa. E mais à frente nós vamos ver a importância do jejum e ver que essa entrega, essa renúncia e esse sacrificar da carne é para vivificar o espírito. Esther sabia que durante aqueles 3 dias
ela tinha que se desligar de todo o capricho real que a cercava, tudo do bom e do melhor, todas as regalias, para que a partir daquele momento ela passasse exclusivamente a depender de Deus. Você tem exercitado isso? Eu, Albérico, tenho exercitado isso. Precisamos, meus irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado esta igreja à prática da oração. Sabe por quê? Porque eu acredito que está chegando os dias em que quem estiver com a base da oração irá suportar. Eu escuto um amém? Amém. Amém. Sabe por quê? Porque o que eu estou dizendo para você, para mim e para você, não é só para você, é para mim e para você, que nós haveremos de estarmos próximos a dias terríveis. Dias esses que precisam que nós estejamos bem alicerçados espiritualmente, para que a gente não venha a ter receio de se apresentar diante de um rei, ou de um governador, de um vereador, de um deputado, seja quem for. Eu tenho que testemunhar em quem eu tenho crido. E ter certeza, sem ficar receoso. E o texto diz que após 3 dias e 3 noites, no capítulo 5 em diante, meus irmãos, ela não só se apresenta ao rei, mas o rei estende o cetro. Ela se aproxima. E a partir daí, a história diz que ela usou de uma sabedoria tremenda. Não sei se durante, os historiadores não contam, eu tentei pesquisar em outros livros, em outros temas voltados sobre essa história de Esther. Não diz de onde veio a expertise ou a sabedoria que ela teve para que diante do rei, porque ao chegar próximo do rei, o rei diz: o que queres? O que tu me pedires eu te daria metade do meu reino. Será que essa mulher foi agraciada durante 3 dias de oração? Será que esta mulher foi revestida de uma dependência plena de Deus ao chegar? O texto diz que ela vestiu as vestes reais. E é interessante que lá atrás, quando ela participou do concurso de beleza, ela foi separada pelo eunuco que estava com ela, deu a ela a melhor posição, colocou 7 mulheres para atender a ela teve todo um cuidado. Então ela tinha uma beleza tremenda, mas não foi a beleza exterior que o rei viu. O rei viu, passou a ver que essa mulher tinha algo especial chegar perto dele. E quando ele diz isso, ela diz que o rei permita mais tarde termos um banquete entre eu, o rei e Ramá, porque dali ela passaria a arquitetar o que foi arquitetado de uma forma bem feita para destruir o povo de Israel. Deus deu sabedoria a ela para que ela desmontasse tudo aquilo e arquitetasse algo também para o reino de Deus e para o povo de Deus. Sabe o que eu entendo nesta hora? Eu entendo que eu e você podemos inverter qualquer plano satânico sobre qualquer um de nós e da nossa família e invertermos isso em bênção para a honra e glória de Deus. Nenhuma maldição pode nos atingir ao ponto de nós estarmos alicerçados na oração. Esther não tinha condições de se apresentar ao rei, porque se ela fosse sem estar revestida da oração, ela poderia não receber a graça que Deus tinha estendido na vida dela. Eu e você precisamos nos preparar. Não sei se esses 3 dias, cronologicamente, será os 3 dias. Pode ser um dia, pode ser 3 horas, pode ser 3 meses, pode ser 3 anos. Eu não quero aqui me limitar ao tempo, mas eu quero dizer que precisamos de uma preparação. Para quê e por quê, Albérico? Porque diante de Deus a gente não pode ir de qualquer jeito, ou digo mais, diante de qualquer investida de um perigo, nós não podemos ir de qualquer jeito. Ainda essa semana, eu tenho que me polir melhor. Estou recebendo orientação
mas na medida que eu soube que um membro da nossa igreja precisava de oração por causa de um problema familiar, eu disse, vamos orar. Liguei para um membro. Porque, meus irmãos, eu penso muito, eu quero dar outra orientação, tá? A gente está caindo no costume da prática do mundo. Qual é o costume da prática do mundo? Nós já estamos num grupo. E temos o grupo da igreja. Acontece um assunto no grupo. O que é que a gente faz? Mãozinha. Estou orando. Vamos quebrar isso. Mesmo que você bota aquela mãozinha, mas coloque a sua primeiro antes de botar aquela. Ou bota o joelho em terra. Porque se estamos sendo acionados, nós estamos sendo acionados para quebrarmos o paradigma do que o mundo faz. O mundo diz, bota figurinhas, imagens, etc. A gente não, tem que se quebrantar diante de Deus. E sabe qual é o meu costume? Quando eu sei de um problema aqui na igreja, eu ligo para saber da pessoa. O que é que está acontecendo? Posso ajudar? Quer que eu vá aí? Vamos orar agora. Eu oro pelo telefone para aquela pessoa, encorajando, incentivando e dizendo, fique na dependência de Deus. Porque, meus irmãos, o que aconteceu aqui nessa história é que Mardoqueu, ele não só se preocupou com ele, mas ele estava chorando pelo povo de Israel. E todo o decreto que foi para várias províncias, olha, o rei era tão poderoso. Eu vou ler para vocês quantas províncias estavam sob o domínio do rei. Logo no primeiro versículo vem dizendo, nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, 127 províncias. Olha, 127 províncias é como se nós estivéssemos dizendo que de Brasília para os outros estados. Então, o rei Assuero tinha uma imensidão. E todos os locais dessas províncias que chegou o decreto dizendo que o povo judeu ia ser exterminado, os judeus em si, todos eles em várias províncias, rasgaram suas vestes, ficaram em pranto, porque não poderia o decreto ser revogado, voltado atrás. Mas para a honra e glória de Deus, não só foi voltado atrás, mas como o mal caiu sobre quem estava plantando. Ninguém que planta o bem vai colher o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. O contrário é verdadeiro. Por isso que eu quero nessa noite te chamar para bem perto de Deus. Ainda quando estávamos ali sentados, Vilma disse para mim, eu queria, permita, viu, Vilma? É coisa minha mesmo, mas foi a conversa da gente, assim, queria orar, irmão Alberto, aprender a orar. Disse, você já ora, Vilma? Falar com Deus é como é isso que você está me dizendo aqui a mim, sobre sua filha, sobre isso. Nós vamos orar, é você falar com Deus. Oração, meus irmãos, não tem segredo, não tem palavras bonitas, não tem eloquência, não, é você ter intimidade com Ele. Vocês acreditam, a Bíblia não relata, mas vocês acham que a rainha Esther fez, oh, excelentíssimo, Criador dos céus? Não imagino que foi assim, pelo contrário, foi se quebrantando do Senhor, foi se humilhando diante do Senhor, foi chorando diante do Senhor. Então, nós não podemos criar ou imaginar que a oração nossa vai ser atendida porque é mais bonita ou mais... Não esqueçam isso. É quebrantamento, é intimidade. Você já se abriu para alguém, não já? Já, eu sei que já, seja de melhor confiança, um amigo, ou um parente, ou alguém. Quando a gente se abre para alguém, chega ao ponto até de a gente se quebrantar e soluçar e ficar mais aliviado. Diz, muito obrigado por ter me escutado. É isso que a gente tem que fazer. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você teve intimidade com o Senhor? Eu tenho plena certeza que tanto Mardoqueu como Esther, como as suas moças, como todo o povo de Israel se quebrantou, jejuou, orou, clamou, chorou diante do Senhor, e o resultado não é outro.
Esta igreja, se for preciso chorar, ela chore na presença do Senhor. Se for preciso se quebrantar, se quebrante na presença do Senhor. Mas é necessário que a gente saia da caixinha, meus irmãos. E a caixinha é essa, de a gente achar que aqui está resolvido. Não é aqui. Aqui a gente inicia-se, porque estamos na adoração, mas é você, quando chegar no seu quarto, fechar a sua porta, em secreto, falar com Ele, e Ele responderá. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.
Meus irmãos, eu não poderia deixar de registrar também como foi o resultado daquele que chegou na porta do palácio, vestido de saco, Mardoqueu. E como foi que depois de tudo que a rainha conseguiu contornar da situação, como foi que ele saiu da presença do rei? No capítulo 8, diz assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma coroa de ouro e uma capa de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, júbilo e honra. Olha que quando a gente depende de Deus, a gente pode estar num estado mais humilhado possível, mas Deus nos honra quando a gente depende exclusivamente dele. O resultado da minha e tua oração diante do perigo vai ser sempre melhor do que o próprio perigo que se apresentar na frente da gente. Eu agradeço muito a Deus por essa noite. Nós estamos voltando a uma prática bem rápida. Alguns irmãos que estão compartilhando conosco pela internet, a equipe de mídia teve uma reunião domingo passado e acharam por bem voltar àquela prática saudável de fazer com que quem está do outro lado interaja conosco. Então, alguns irmãos fizeram alguns pedidos de oração, não tiveram condições de fazer duplas de oração, né? Então o diácono Daniel vai apresentar aqui e em seguida nós vamos fazer a oração. Graças a Paz, irmãos. Alguns irmãos, como o nosso pastor falou, interagiu conosco e nós estaremos os prestigiando aqui, citando o nome deles, para que os irmãos também estejam orando, além de orar pelos pedidos que foram feitos, orar também por essas vidas desses irmãos, que oração nunca é demais, né? Então os irmãos que estavam interagindo conosco foram Josileide Colares, Sandra Monteiro, Rebeca Nayara, Josué Pereira, o diácono Sérgio Barbosa, Marli Cavalcante, a irmã Ana Paula, o irmão Mateus e o irmão Sandro Barbosa. E lá a gente separou apenas 2 pedidos de orações, porque os outros só apenas interagiram, glorificando o Senhor, abençoando a nossa igreja. E a irmã Josileide Colares, ela está pedindo oração pela restauração da saúde da sua mãe, para que os irmãos estejam orando pela irmã Marilena Colares. E o diácono Sérgio Barbosa, ele também está pedindo oração pela nossa nação. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, eu também não posso esquecer, a partir de quinta-feira que vem, eu quero desafiar você. A partir de domingo, só está saindo domingo. A partir de quinta-feira, sendo a última quinta do mês, eu vou sentar com Marta Melhor e a EBD, e nós vamos, na quinta-feira que vem, apresentar o nome das crianças da nossa igreja. Para que você pegue o nome de Pedro, Mateus, Cibele, Isabelle, tudo bem, Maiara, Mariana, tudo bem, só que eu vou te contar, mas tem Maiara na nossa equipe, sei não, se tem criança. Enfim, quando eu ver a lista eu vou melhorar. Aí, o que é que nós vamos fazer? Todos os irmãos que estiver presente na hora do ofertório, nós vamos ter entre um ofertório e outro uma cestinha, alguma coisa, para que você venha aqui à frente. Ou você oferte, tanto oferte, como também pegue aquela criancinha que você vai orar, que você vai pensar nela, descobrir até quem é ela, para que no tempo oportuno do mês de outubro você compre uma pequena lembrancinha, algo que seja singelo. Ou mais importante ainda, dizer àquela criança: eu sou seu pai de oração, estou lhe acompanhando em oração. Então nós vamos fazer uma prática, né, de que foi feita aqui as mães de oração pelos filhos. Nós vamos também adotar as crianças. Então convido o maior número de pessoas, porque tem muita criança na nossa igreja. Então eu acho que esse número que estava aqui não dá para comportar o número de crianças. Olha, vê que fé. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo esse momento.
Quando eu pegar a lista das crianças da casa de Cássia, aí vocês vão saber do que eu estou dizendo. Tem muitas crianças, tá? Eu quero agradecer a você, mas não é agradecer porque você veio. É agradecer a você porque você atendeu o convite do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe. E quando Ele nos chama, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém. Recebe de Deus. Pai bendito e misericordioso, a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Igreja Viva aqui presente e a Igreja Viva através da internet. Para que, Senhor, Tu venha a nos abençoar, tanto a nós que estamos aqui presentes, como os irmãos que estão interagindo e ficaram conosco até o término deste culto que está terminando aqui, mas terá continuidade nos nossos lares, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Amém. Senhor, vem sobre nós, derramar a bênção sobre medida, para que em meio ao perigo, mesmo a iminência de morte, não tenhamos receio de acreditar que Tu pelejarás por nós. Então, diante de Ti, contempla os pedidos que aqui foram feitos, as petições, o derramar, o quebrantamento, as gratidões, e que Tua mão sempre possa estar estendida em direção de nós. E te pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja pairando na vida de cada um de nós, daqueles que estão pela internet e de todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.